Olá a todos, meu nome é Alessandra Oliveira e estarei apresentando sobre o projeto de produção de mudas de erva mate sob recipientes degradáveis e métodos de rustificação, sob a orientação da professora doutora Dagmar Kratz. Aqui um pequeno roteiro da apresentação. A escolha da espécie Helix paraguariensis foi devido à alta relevância econômica e cultural no Brasil, principalmente nos estados do Sudeste e Sul, e seu alto valor no setor florestal brasileiro. Para atender a essa alta demanda do mercado, é fundamental a gente realizar estudos que investiguem os fatores que afetam as mudas de erva mate na sua produção. Alguns desses fatores seriam a escolha do recipiente e o sombreamento, que pode ser usado para definir qualidades morfológicas e também que são necessidades do mercado, como o sabor. Dito isso, esse estudo ele visa avaliar como o tamanho dos recipientes, comparando o tubete de 155 cm3 e 110 cm3, e o nível de sombreamento, que seria 50%, e a ausência da tela, afetam o crescimento das mudas de erva mate. Essa pesquisa também busca fornecer as informações cruciais para a gente aprimorar a produtividade e qualidade das mudas, bem como avaliar o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis e eficazes. Falando rapidamente da metodologia, o local que o estudo ocorreu foi inteiramente no viveiro florestal da Universidade Federal do Paraná, no período de setembro de 2022 a abril de 2023. As erva mates elas foram sobeadas em bandeja contendo substrato casca de pinos e, após atingirem 1 centímetro de altura, foram repicadas nos devidos tamanhos de tubete e preenchidas com substrato de resíduo orgânico agroindustrial de turfa, e receberam a dose de fertilizante de liberação controlada. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado e a disposição dos tratamentos ficou assim. Sobre a mensuração das variáveis, as variáveis medidas foram altura e diâmetro do colo durante 6 meses de avaliação, e após os 6 meses foram medidas as variáveis em relação à fotossíntese, utilizando o analisador de gás carbônico portátil IRGA, e também foram medidas todas as variáveis em relação à morfologia das mudas, incluindo a área foliar, espessura, volume de raiz, massa seca da parte aérea, massa seca radial e a massa seca total, além de mensurar o índice de qualidade de Dixon e a robustez das mudas, que seria a relação entre altura e diâmetro de colo. Para análise estatística e construção das tabelas de análise de variância, todas as variáveis foram submetidas a testes de Shapiro-Wilk para normalidade e Bartlett para homogeneidade dos resíduos, e também a utilização dos modelos da família gaussiana, de GLM, e a correção de múltiplas comparações, todos a um teste de confiabilidade de 95% de confiança, e as variáveis foram todas analisadas no software R. Agora apresentar um pouco dos resultados. Tanto a variável altura quanto a variável do diâmetro de colo apresentaram diferenças significativas estatisticamente falando. O tubete de 110 cm3 se sobressaiu em ambos os testes e ele se diferiu no sombreamento para a variável de altura, mas para a variável de diâmetro não se diferiu. Então seria o volume que foi o diferencial na variável de diâmetro. Aqui nós podemos ver os gráficos de crescimento durante 6 meses. Para a altura, podemos ver que o tubete de 110 cm3 a pleno sol se difere de todos os demais tratamentos, e para diâmetro, o tubete de 110 cm3, tanto sol, tanto sombra, que se difere dos demais tratamentos, mas não se diferindo estatisticamente entre si. No teste de média para todas as variáveis de morfologia, foliar e radial, podemos ver que todas elas também se diferenciam estatisticamente entre si. E novamente foi o tubete de 110 cm3 que se destacou constantemente, indicando desempenho superior nessa parte de crescimento radicular e alocação da massa seca. Agora o índice de qualidade de Dixon e a robustez. Para o índice de qualidade de Dixon, o tubete de 110 cm3 apresentou as maiores médias e novamente o sombreamento não se diferenciou, apenas o volume do tubete. E em relação à robustez, foi o tubete de 55 cm3 com sombreamento que demonstrou o valor significativamente diferente dos demais, apresentando a maior média também. Em relação à variável das trocas gasosas, que abrange a fotossíntese, a transpiração e a condução sistomática, a fotossíntese foi a única que se diferiu estatisticamente falando, com o tubete de 110 cm3 com sombreamento e de 55 cm3 sem sombreamento, apresentando as maiores médias. As conclusões tiradas do trabalho indicam que o tamanho do recipiente tem um impacto significativo na morfologia das mudas de erva mate nos primeiros meses, tanto quanto a exposição solar, que também é crucial na obtenção das características desejadas nas mudas de erva mate, sendo elas morfológicas ou de qualidade.
E para isso, recomenda-se o uso de tubete de 110 cm3 e luz solar direta para uma maior produção de folhas e de mudas robustas de erva mate nessa fase inicial de produção.